Amém, povo de Deus. O nosso amanhã não tem a ver apenas com daqui 15 dias, né? Onde vai se encerrar aí o recesso, ou daqui 30, ou daqui 60, ou nas melhores das previsões em agosto, né? O nosso amanhã é eterno, irmão. A gente precisa colocar a nossa vida verdadeiramente na mão de Deus, não deixar o temor tomar conta e crer no amanhã. O nosso Deus está vivo, amém? A prova disso, irmão, é que eu e você, nós estamos aqui em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, por gentileza. Mateus, capítulo 24, vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 24, no versículo 35 em diante. Mateus 24, versículo 35. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e o não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso vós estáis preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Irmãos, presta atenção, por gentileza. O mundo inteiro ele foi atacado por esse vírus, de maneira que as pessoas não estavam preparadas. Todos foram surpreendidos. Ninguém, independente da força econômica do país, independente das questões intelectuais, independente da situação econômica ou do nível de informação que as pessoas viessem a ter, ninguém estava preparado. Todos foram pegos de surpresa. Começou os boatos. Eu lembro que quando as notícias começaram a surgir na China, onde deu origem de tudo, os brasileiros que lá estavam, tinha atletas lá procurando um meio de sair de lá e correr para o seu país de origem, para o Brasil, para se protegerem. Só que você percebe que os dias foram passando e não há mais lugar seguro, não há mais onde se refugiar, não há mais onde se esconder. Só que as pessoas, os governos, as autoridades, até mesmo os cristãos, até mesmo o povo de Deus, todos foram pegos de surpresa, todos foram pegos despreparados. E qual é a consequência, irmão, de quando uma pessoa é atingida por um vírus letal como esse, despreparado? Você vê pessoas com medo,
você vê pessoas em pânico, você vê autoridades perdidas, você vê pessoas tomando medidas na base do desespero, tomando atitudes sem saber se vai trazer o resultado que se espera ou o resultado que não esperava vai acontecer, e as pessoas vão correndo de um lado para o outro, as autoridades estão perdidas, preocupadas com as reações econômicas. Enfim, o saldo de tudo isso tem sido mortes e mortes e mais mortes. Agora, o fato que eu quero que você preste atenção, que assim como toda a humanidade não estava preparada para esse ataque, para esse vírus, a maioria das pessoas, a grande parte das pessoas, não estão preparadas para a volta do Filho de Deus. É assim como foi o vírus. De repente alguém ouve um bochicho aqui, alguém ouve uma notícia ali, mas a hora que o vírus chegou, todos foram pegos de surpresa, despreparados, e o saldo está sendo de mortes. Irmão, mas é certo que o Filho de Deus virá, e quando o Senhor vier, vai ser muito mais letal do que esse vírus, porque pessoas vão sobreviver a esse vírus, pessoas vão sobreviver para contar a história, mas quando Jesus vier não vai sobrar ninguém. Quando Jesus vier, ninguém vai escapar, não vai ter como se proteger. Se você estiver no campo, lá Ele vai estar. Se você estiver na cidade, lá Ele vai estar. A Bíblia diz claramente: estando dois no campo, um será levado. Estando duas trabalhando na moinha, uma será levada. Ou seja, irmão, nós não estamos nos preparando para aquilo que evidentemente vai acontecer, que é a volta de Jesus Cristo. Assim como muitos não se prepararam para a vinda desse vírus, o país como o Brasil, por exemplo, nós tivemos tempos de nos preparar. Nós sabíamos que estávamos na rota desse inimigo invisível, nós sabíamos o que estava vindo contra nós, mas até agora você vê nas ruas, as pessoas, elas escolheram não acreditar, elas escolheram negligenciar as normas de segurança. As pessoas continuam se reunindo, as pessoas continuam com suas amizades, as pessoas estão aproveitando os dias como se fosse um período de férias, como se nós não tivéssemos sendo atacados, como se pessoas não tivessem morrendo. A força desse vírus é a negligência da humanidade, assim como vai ser o inferno. A força do inferno não é a negligência da humanidade, é a rebeldia em não considerar os avisos da palavra de Deus. A pessoa parece que ela escolhe não acreditar, e assim ela se sente mais protegida, assim ela se sente mais segura. Mas deixa eu falar uma coisa para os incrédulos: sua incredulidade não vai poupar você da volta de Jesus. Sua incredulidade não vai dar um desconto para você. A Bíblia diz que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, não o tempo da incredulidade. É tão sério isso que a Bíblia diz em Marcos 16:16: quem crê e for batizado vai ser salvo, mas quem não acredita já está condenado. Então, não acreditar na volta do Filho de Deus não vai te colocar num lugar seguro, não vai proteger você. Agora eu fico pensando, assim como a situação do vírus, as pessoas estão desinformadas ou não querem acreditar. As pessoas estão mal instruídas acerca do risco, acerca do que está de fato acontecendo, ou elas escolhem
ignorar os avisos, ou elas estão escolhendo, irmão, deixar como se as coisas estivessem acontecendo normalmente. Olha que coisa interessante, no versículo 37 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então você percebe que os dias que antecederam esse ataque, as pessoas estavam vivendo como se não fosse real, como se não tivesse pessoas morrendo todo dia. As pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas mantinham seus ciclos, continuavam com seus propósitos, com seus sonhos. Pessoas continuaram fazendo suas viagens de férias, continuaram curtindo o lazer do período de carnaval. As pessoas, elas escolheram viver negligenciando aquilo que era a realidade. A Bíblia diz que na volta de Jesus Cristo, os dias que antecedem vai ser do mesmo jeito. As pessoas, irmão, não vão mudar seus hábitos, não vão mudar suas rotinas, não vão mudar suas escolhas, não vão mudar suas viagens, não vão mudar os seus propósitos. Por quê? Porque elas ignoram os avisos que estão sendo dados. É triste, mas quando Jesus vier e pegar a humanidade despreparada, até mesmo igrejas serão pegas despreparadas. Igrejas inteiras serão dizimadas, irmãos, ao inferno. Por quê? Porque grande parte dessas igrejas pregam um evangelho terreno. As pessoas vão à igreja para restaurar um casamento em crise. As pessoas vão à igreja para ser curado de uma enfermidade que está matando o seu corpo, que é mortal. As pessoas vão à igreja para conseguir um emprego, para conseguir uma promoção. As pessoas vão à igreja para tirar um filho dos vícios, da criminalidade. As pessoas não vão à igreja para buscar o reino dos céus, para buscar aquilo que é eterno. Elas vão à igreja para buscar aquilo que é terreno. Por quê? Porque as pessoas são carnais, porque as pessoas são terrenas. Jesus disse a Pedro: afasta de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus e só pensa nas coisas que são dos homens. Irmão, até quando a igreja vai continuar adormecida? A gente tem visto as brigas políticas, os interesses gananciosos por grande parte ou alguma parte dos líderes religiosos, que ao invés de estar cooperando com a nação, estão defendendo seus interesses particulares. A Bíblia falou, ela alertou acerca de um líder cego que ia guiar outro cego para o abismo. Está escrito em João capítulo 10, a Bíblia fala claramente que Ele é o bom pastor, que Ele entra pela porta das ovelhas, que a porta é aberta para Ele, mas aquele que não entra pela porta é ladrão. Aí lá em João 10:10 a Bíblia diz: o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Não está falando de Satanás, está falando do falso pastor. Porque João 10:10 está falando do verdadeiro pastor e do falso pastor. O verdadeiro entra pela porta, mas o falso, ele entra pela janela, porque a porta não é aberta para ele. Aí lá no versículo 10 diz: esse falso pastor, esse ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Irmão, e as pessoas aceitam ser guiadas, manipuladas, porque são cegas, mas não precisavam ser surdas. Se nós aguçássemos nossos ouvidos, Deus falaria conosco. A Bíblia diz que o coração do justo, ele discernirá bem o tempo e o modo. E aí Eclesiastes 3, a Bíblia vai falar dos tempos. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de colher, há tempo de abraçar. Olha como a Bíblia é fiel.
e há tempo de afastar, de abraçar. Há tempo de construir e há tempo de destruir. Talvez seja o tempo de quebrar algumas coisas. Talvez seja o tempo, irmão, de desmistificar algumas coisas. A gente não busca profundidade na palavra de Deus, e por isso a gente tem vivido os dias que antecedem a volta de Cristo como se isso não fosse acontecer. Irmão, eu não sei se Jesus volta amanhã ou daqui 1 milhão de anos. Eu só sei que eu estou vivendo os dias que antecedem a vinda dele. Eu estou vivendo os tempos que antecedem a volta de Jesus. E se eu continuar distraído, eu vou ser pego de surpresa. Irmão, é por isso que as pessoas estão brigando dentro de uma loja por conta de um frasco de álcool em gel. Por quê? Porque o seu evangelho é terreno. O diabo bem sabia disso. Em Jó capítulo 2, versículo 4 diz: Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua própria vida. O diabo sabia, irmão, que o ser humano ia ser carnal, ia ser terreno, só ia pensar nas coisas daqui. Então ele entende que se ele ataca o seu reino, se ele ameaça o teu reino, você se arma para proteger-se, você se prepara para se defender. E você, irmão, está ali querendo poupar a sua família, mas não está pensando na família dos outros. Aí vocês vão ao mercado, as pessoas começam a se degladiar: não porque eu tenho direito, não porque é o meu direito, não porque aquilo. Por quê? Porque fazem tudo para poupar a própria vida. Se nós tivéssemos consciência daquilo que é eterno, nós aplicaríamos as mesmas medidas terrenas para garantir aquilo que é duradouro. Você já pensou, irmão, se tudo que nós fazemos para poupar a nossa vida, nós fizéssemos para garantir nossa salvação, para garantir a nossa eternidade? Já parou para imaginar se os mesmos métodos que a gente aplica para as coisas dessa vida, a gente aplicasse para as coisas da vida eterna? O mesmo empenho, mesma dedicação, mesma força. Olha o que as escrituras vão dizer, versículo 43: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Qualquer um de nós, se a nossa casa estiver debaixo de ameaça de um assalto, no iminente risco de um assalto, a gente ia proteger a nossa casa. São muros, cercas elétricas, alambrados, cachorros bravos, vigilância, cuidado. Deus está dizendo o seguinte: se vocês estivessem levando a sério os avisos, vocês estariam se preparando, porque a hora que eu vou voltar ninguém sabe, nem os anjos, só meu Pai. Irmão, de vez em quando a gente vê um doido aí na internet, na televisão, dizendo que teve uma revelação de Deus, e a pessoa aparece ali chorando: olha, vocês devem se arrepender, porque o tempo é curto, Jesus falou que Ele vai voltar, Ele está voltando. Irmão, ninguém sabe. Se o Pai não revela nem para o Filho, vai revelar para um carnal que nem eu e você? Agora, se nós não sabemos o dia, a hora, mas sabemos que vai acontecer, ou nós nos preparamos, ou nós vamos sofrer da mesma maneira que o mundo inteiro sofreu com esse vírus. Não se prepararam. O saldo é morte. Irmão, se continuarmos negligenciando a palavra de Deus, o saldo será de milhões e milhões de almas no inferno, condenadas. Por quê? Porque não é que os avisos não foram dados, é que as pessoas escolheram ignorá-los, é que as pessoas escolheram
desacreditar neles. E a qualquer hora dessa, o Senhor pode estar voltando e te surpreender, como o vírus surpreendeu todas as nações. Quem sabe, irmão, esse vírus não está mostrando a deficiência que nós temos em ouvir os avisos. Quem sabe esse vírus não está treinando a nação, irmão, para aprender a ouvir os avisos. Quem sabe tudo isso que está acontecendo, irmão, não é para nos treinar, para nos colocar em segurança eterna. Porque se todos os países tivessem dado ouvidos ao que estava acontecendo, não estava contabilizando essa desgraça no mundo. Quem sabe, irmão, se todos nós aprendermos a lição e a partir de hoje começar, não, eu vou dar ouvidos, eu vou parar para ouvir os avisos, porque isso não vai me colocar só em segurança por mais 20 ou 30 anos, mas por toda a eternidade. Amém? Quem sabe? É muito sério, porque a Bíblia diz que não vai ser diferente. Continuando, por favor, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmão, o fato é que muitos de nós vamos escapar do vírus. Talvez alguns de nós vai até contraí-lo, mas vai sobreviver. Mas ninguém vai escapar da mão do Senhor. Não vai. A Bíblia diz, Isaías 43:13: antes que houvesse dia eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém. Aí a gente fica só com o final do versículo: operando eu, quem impedirá? Operando Deus não quer dizer que Ele está trabalhando para o conforto da sua vida. Operando Deus não quer dizer que Ele está trabalhando para afastar esse vírus, para afastar essa praga. Agora Ele está dizendo: ninguém vai escapar da minha mão, porque quando eu começar a operar esse negócio, ninguém vai impedir. Ninguém. Irmão, você vai correr para dentro de casa, você se protege do vírus, mas você não vai se proteger de Deus. Você vai se trancar dentro do quarto, você se protege do vírus, mas você não vai se esconder de Deus. Com igreja aberta, com igreja fechada, no país de primeiro mundo, no país de terceiro mundo, ninguém vai escapar de Deus. Olha o que esse vírus fez. Ele igualou a sociedade mundial. Não tem rico, não tem pobre, não tem classe, não tem credo, não tem cor, não tem nada, está todo mundo igualado. Hoje pessoas que têm dinheiro não podem pagar pela sua saúde, porque o hospital não tem leito para tratá-lo. Hoje pessoas que têm um plano de saúde, o hospital não pode atendê-lo. Pelo mundo afora já está acontecendo isso, já é real. Quando Jesus vier, não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter raça, não vai ter crença. Todos seremos iguais diante dele. O Senhor vai nos julgar na igualdade. Não tem porque é pastor, não tem porque é ministro, não tem porque é bispo, não tem porque é padre. Não tem. Irmão, vai ser todo igualado socialmente, e todos virão diante dele para ser julgados. Volto a dizer, talvez este vírus está nos colocando frente a frente conosco mesmos, para que percebamos o quão negligente nós somos aos avisos que nos dão.
Talvez esse vírus é para nos treinar a partir de hoje a passar a ouvir e considerar os avisos que são dados para a nossa proteção, para a gente aprender a considerar a palavra de Deus, que vai nos colocar em proteção eterna, para a gente aprender, irmão, a ouvir com temor o que o Senhor está falando, porque o dia do Senhor ninguém escapa. Sabe, as máscaras que nós costumamos usar diante das pessoas não vai nos proteger do Senhor, que tudo sabe. Sabe, as máscaras que as autoridades da saúde estão orientando as pessoas a usar para se proteger, não adianta usar máscara de crente com Deus, não adianta usar máscara de pastor com Deus, não adianta usar máscara de muito espiritual com Deus, de muito religioso com Deus, não vai adiantar, irmão. Ele vai julgar pelas intenções do nosso coração. Cada um vai receber de acordo às intenções do coração. Ninguém escapa de Deus. Você está com medo do vírus? Eu estou falando de uma coisa muito mais poderosa e letal do que esse vírus. O vírus vai dar a chance da humanidade recomeçar, dos países se reconstruir, das famílias se refazerem. Mesmo as famílias que perderem os seus entes queridos, elas vão se refazerem. Mas quando Jesus voltar, irmão, não vai haver segunda chance. Quando Jesus voltar, ninguém vai se recuperar da vinda dele. E não vai ser diferente desse vírus, porque vai ser a hora que ninguém espera. Vai ser a hora, irmão, que os dias que antecedem, as pessoas vão comer, beber, seguir com seus planos e suas vidas e seus pecados e suas condutas. As pessoas vão ser surpreendidas, vão ser pegas de surpresa, e não vai adiantar correr, não vai adiantar se esconder, não vai adiantar vestir máscara, você não vai escapar de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Salmos capítulo 139. No meio da Bíblia você vai encontrar o livro de Salmos, capítulo 139. No versículo 7. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da manhã, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha o que o salmista está dizendo: para onde eu vou me esconder do Senhor? Para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu subir no mais alto, se eu entrar num foguete e ir no lugar mais alto, lá o Senhor está. Se eu me esconder como o sol da manhã, lá o Senhor está. Se eu me habitar nas trevas, a escuridão para o Senhor é como a luz do meio-dia. Se eu fizer minha cama no inferno, lá o Senhor está. Irmão, não tem como fugir de Deus.
Não tem como escapar de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus tem chamado, e muitos têm fugido desse chamado, mas na segunda vinda de Jesus, ninguém vai fugir dele, ninguém vai escapar dele. Ninguém, absolutamente ninguém, vai sobreviver nessa terra para contar a história. O tempo é agora, a hora é agora, o momento, irmão, de você entender, considerar o aviso, não negligenciar, não escolher desacreditar para se proteger, mas a hora de você crer, de você abrir o seu coração para Deus, de você arrepender dos seus pecados, é agora. A hora de você entregar a sua vida a um Senhor é agora, porque o Senhor pode surpreender a qualquer momento. Você vai escapar do vírus, você vai sobreviver ao vírus, mas você não vai escapar do Senhor. Não adianta se afundar no pecado e achar que ali o Senhor não te acha, Ele te vê. Não adianta se esconder, não adianta se esconder no púlpito, não adianta se esconder atrás do instrumento na igreja, o Senhor te vê. Você não vai escapar, é mais letal, e nós estamos sendo avisados. Não é brincadeira, irmão. Eu vejo o medo que algumas pessoas estão sentindo do vírus. Eu vejo, irmão, as tentativas de proteção. As pessoas estão tomando banho com álcool em gel. As pessoas estão desesperadas. As pessoas, já tem pessoas apavoradas, porque ela tem medo de morrer, mas ela ainda não tem medo da segunda morte. Nós deveríamos estar nos banhando com o sangue do Cordeiro, não para se proteger do vírus. Não se trata de pegar um suco de uva na campanha da igreja e ungir o umbral da porta e dizer: eu estou seguro, protegido. Você deveria tomar banho, se cobrir no sangue de Jesus para a purificação dos seus pecados, e ainda que a sua carne mortal se corrompa, o seu interior se renova cada dia para o Senhor, cada dia para Deus, eternamente para com Deus. Mas não, a gente prefere o álcool gel. A gente está mais seguro no álcool gel, a gente está mais seguro, irmão, atrás das máscaras. Está na hora da gente se despir, irmão. Está na hora da gente entender que ninguém vai escapar da potente mão de Deus. Não tem como fugir, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Os avisos estão sendo dados e você precisa considerar. Amigo pastor, amigo ministro, que prioriza as multidões do que o cordeiro, do que o noivo. Todos nós sabemos, pregamos a mesma palavra, que se a gente trazer o evangelho do reino, as pessoas não querem. As pessoas querem a multiplicação dos pães, elas não querem o pão vivo que desceu do céu. E você, pastor, você sabe disso. Então você trabalha com a falsa autoridade de Deus para produzir multiplicações de pães, para atrair as massas, para atrair as multidões. Mas quando Jesus vier, você vai dizer: Senhor, eu trabalhei no teu nome. Ele vai dizer: mas não foi para mim. Você não trabalhou para mim, você trabalhou para você. Você trabalhou para a sua meta, você trabalhou para o seu prazer. Você não usou o bem, o talento que eu te dei. Sabe, Jesus, ele arrastava multidões enquanto curava enfermos. Ele arrastava multidões enquanto multiplicava pães e peixes. Mas o dia que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, a Bíblia diz que todo mundo começou a abandoná-lo. Ninguém queria, só sobrou 12. Irmão, a palavra do Senhor sempre foi para os remanescentes. Deus falou que vai juntar os remanescentes da terra. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriarão. É poucos que não vão se deixar esfriar. Por que nós queremos a multidão se a obra de Deus está naquele pouco?
Não, nós vamos ganhar o mundo. Deus não falou para você ganhar o mundo para Jesus. Ele falou para você pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou que você ia converter todo mundo. Ele não falou que você ia salvar todo mundo. Ele falou que todo mundo tinha que ouvir o evangelho. Mas aí você manipulou o evangelho. Você dá um evangelho terreno. Você escolhe as páginas da Bíblia na qual você prega. Para quê? Para que as multidões sejam atraídas. Será que é o Espírito Santo que te inspira ou o espírito das trevas? Porque o mesmo Satanás diz para Jesus: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Eles darão dízimo para prosperar aqui na terra. Eles darão oferta para prosperar aqui na terra. Eles batizarão nas águas para conquistar aqui na terra. Nós precisamos, irmão, voltar para Deus. Porque você não vai escapar, pastor. Você não vai escapar, ministro. Nós não vamos escapar, ninguém vai escapar. A Bíblia diz que uma balança enganosa vai ser abominação para o Senhor. A Bíblia diz: tekel, tekel, parsim, pesado foste na balança e está achado em falta. Nós precisamos, irmão, equilibrar essa balança. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar a considerar a palavra de Deus, porque o dia do Senhor é iminente, é real, vai acontecer, e vai ser muito, infinitamente pior do que está sendo o vírus que acometeu o mundo inteiro. Ele não vai voltar para o Brasil, ele não vai voltar para a Itália, ele não vai voltar para a China, ele vai voltar para todas as nações. Ele vai ser muito mais letal, ele não vai dar segunda chance. Você não vai se reconstruir depois. Você não vai se refazer depois. O dia do Senhor é infinitamente pior do que os dias que nós estamos vivendo. Você está com a sua Bíblia na sua mão, abra ela no livro de Amós, por favor. Depois de Salmos é Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Depois de Joel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Daniel que é mais fácil aí para nós. Depois de Daniel vem Oséias, depois vem Joel e depois Amós. Capítulo 5, versículo 1. Amós capítulo 5, versículo 1. Ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a se levantar. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, olha as contas de Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas o quê? Essas são as proporções, irmão. Essas são as proporções. As multidões até lotam as igrejas, mas o remanescente vai ser a minoria. Deus está falando de 1000 vai sair 100. Continuando, por gentileza. E aquela da qual saem 100, versículo 3 ainda, conservará apenas 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Diga graças a Deus. Não tenha medo, irmão, daquilo que pode matar o seu corpo. Sabe, você não precisa de um vírus para morrer. Cada dia que passa, você está sendo morto. Se você tiver uma saúde 100%, por durante 100 anos, com 101 você morre. Se você tiver uma saúde 100% com 150 anos, com 151 você morre. O vírus, uma doença,
ela não é a maior ameaça da sua vida. Ela só pode matar o corpo que é mortal. Deus está dizendo: você quer viver? Buscai-me. Ainda que você morra, os mortos viverão, diz o Senhor. Você quer viver? Corra para o mercado mais próximo, compra lá o álcool em gel. Irmão, isso é só por um tempo. Você vai se proteger por um tempo, você vai guardar a sua vida por um tempo, e ainda que você sobreviva, você vai morrer depois. Credo, pastor, o senhor está lançando uma palavra de maldição. Não, eu estou dando uma palavra realista para você. Essa é a realidade. Não importa quantos anos vamos viver sobre a face da terra, vamos morrer. Pastor, mas eu não quero morrer, eu quero viver. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Buscai-me e vivei. Irmão, tem pessoas que já estão mortas pela notícia. O vírus não precisa pegar ela já morreu, ela já está morta. Por quê? Porque ela está dominada pelo medo, ela está apavorada. Ou seja, o vírus já matou ela, já tirou dias que ela não vai recuperar mais. E eu não estou falando do isolamento social, eu estou falando, irmão, da crise espiritual que as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque não buscam ao Senhor, porque não conhecem ao Senhor. Todo mundo agora posta uma prece no celular, todo mundo agora pede uma reza, todo agora pede uma oração, mas ninguém considera a palavra, ninguém considera os avisos. As pessoas blasfemam todos os dias de Deus. As pessoas negligenciam a santidade do Altíssimo. As pessoas abandonam a palavra, o temor ao Senhor, e agora querem contar com o Senhor para resolver. Sabe, a Bíblia diz que os sacerdotes curam a ferida do povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Hoje mesmo eu vi um pastor orando, e se eu não conhecesse bem esse método, eu estaria em paz, tranquilo, porque foi tanta autoridade. Eu repreendo você, demônio, que trouxe esse vírus, sai agora, acabou. Falei, poxa, se acabou, vou ligar a televisão para ver. Aí eu liguei e estava aumentando ainda os casos de infectados. É uma cura leviana, é uma cura superficial. Você ministra na alma das pessoas, as pessoas ficam, acho que agora vai, nós oramos, estamos num relógio de oração, estamos em jejum e oração. O jejum que agrada a Deus é que você dê de comer ao pobre. O jejum que agrada a Deus é que você sustenta a causa das viúvas. Agora você fica sem comer e quer solicitar alguma coisa de Deus. Nós precisamos despertar. Deus está dizendo, você quer viver? Me busca. Porque ainda que a sua carne mortal seja destruída, você vai viver eternamente comigo. Não, você não pode temer a morte, porque ninguém pode matar você. Ninguém vai matar você. O seu corpo, ele é autodestrutivo, ele vai morrer com o tempo. Não precisa uma bala perdida, não precisa um assalto, não precisa. Não precisa uma doença, não precisa um vírus. Ele vai morrer, ele tem prazo de validade. Você pode cuidar bem dele, deve, e você vai prolongar a duração até mesmo. Mas vai acabar. Agora você quer viver? Deus está dizendo, olha, quando o pão de forma vence sua validade, começa a embolorar, apodrecer, você joga ele na lixeira, porque a vida útil dele terminou, mas a fábrica ainda existe. Sabe o que Deus está tentando dizer para nós? Que quando a nossa vida útil desse corpo terminar, Ele está dizendo, eu ainda existo, eu ainda estou aqui, eterno.
Diga glória a Deus. Eu estou aqui eterno. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor em Betel, quem o apague? Vós que converteis o juízo em podridão e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo, o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove, entende isso? O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Esse é o evangelho que ninguém quer pregar. Deus está dizendo: olha, todo aquele que lança o juízo na lama, todo aquele que pega a justiça e lança por terra, começa a buscar aquele que fez o sete estrelo, o Órion. Começa a buscar aquele que faz a noite desaparecer e aparecer amanhã. Começa a buscar o Senhor é o seu nome. Por quê? Porque Ele promove uma súbita destruição. Irmão, o nosso Deus, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz: Ele dá a vida e Ele tira a vida. Mas o evangelho que você recebe, você não é capaz de suportar uma palavra dessa, porque você pensa: não, imagina, Deus é bom. Ele é bom, mas Ele vela na sua palavra para cumprir, não na palavra do seu pastor, do seu padre. Esse é o problema. No começo nós éramos crianças, e aí nós víamos o Deus como um Deus mau. Oh, você não faz isso porque Deus te castiga. O Pai castiga, o Papai do céu castiga. Aí quando você cresce, aí você vê um Deus bom, um Deus de romance, um Deus que não se sente afetado pela maldade dos homens. Não, pastor, mas isso é coisa do diabo. Então pensa comigo. A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, ou a Bíblia diz que Ele se arrependeu de ter feito o diabo? E aí? O diabo já tinha derrubado Adão naquela cobra. Satanás usou a cobra e derrubou Adão no paraíso. De lá para cá a maldade do homem vem só se multiplicando aos olhos de Deus. E aí Deus vem e fala: eu me arrependo de ter feito o diabo, eu me arrependo de ter feito o homem. E aí Deus diz: eu vou destruir o homem da face da terra. Deus não disse: eu vou destruir o diabo. A gente precisa desmistificar essas coisas, sabe? A gente pensa que tudo é causado pelo diabo. Entenda isso. Nós precisamos refletir isso. A Bíblia diz: quem tem a mente de Cristo. Jesus falou aos seus discípulos: eu tenho muito para falar, mas vocês não podem suportar agora. Essa palavra que eu estou pregando nem todos podem suportar, porque conhecem Deus como um Papai Noel, um papai que está ali com o saco cheio de presente para atender a sua necessidade assim que você merecer. Eu fui um bom menino, eu me comportei esse ano, eu fui na igreja, eu vou todo domingo. Ô Papai do céu, me dá uma casa nova. Ô Papai do céu, restaura o meu casamento. Ô Papai do céu, me dá um carro de presente. Aí quando você vem ouvir a verdadeira palavra, você não suporta. Jesus sabia disso e falou para os discípulos: eu tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora.
Irmão, ou você é vivificado pela palavra, ou a própria palavra vai matar você. Quer você acreditando, quer você duvidando, quer você tendo muita fé ou fé nenhuma. É muito sério isso aqui. Ele está dizendo: vocês jogam a justiça na lama, vocês jogam a retidão para longe de vocês. Está na hora de vocês buscar aquele que faz do sol a escuridão, e da escuridão o sol da manhã. Está na hora de vocês entender. Versículo 9: aquele que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam, vocês odeiam na porta os que repreendem, e abominam ao que fala sinceramente. Olha o que Deus está dizendo: o verdadeiro vocês odeiam, aquele que repreende vocês abominam. Acho que Deus ia ver tudo isso, ia fingir que não viu? A Bíblia fala que houve um rei chamado Manassés, que Deus enviou profetas das madrugadas, que Deus enviou pessoas e chamou a atenção desse homem, e ele não deu ouvidos. A Bíblia diz que a maldade dele superava os outros reis que o antecederam. Então a Bíblia diz: vieram os inimigos, se apoderaram desse homem e os levou preso e o colocou entre espinhos. Por quê? Porque ele não ouviu, porque ele não considerou a palavra. Só que aí a Bíblia diz também que esse homem, naquela situação, ele orou de verdade a Deus, e Deus se aplacou com ele, tirou ele dali e restituiu. O que Deus quer, irmão, é arrependimento. É isso que Deus quer. É arrependimento, é uma mudança. Ele está dizendo: olha, eu tenho enviado pessoas, mas os que falam sinceramente vocês abominam, os que repreendem você odeia. Só que aí Jesus diz assim: olha, aquele que recebe os que eu envio, a mim me recebe. Irmão, agora nem todos que estão falando em nome de Jesus é enviado por Ele. Muitos virão no meu nome, muitos pregarão, muitos farão maravilhas, mas eu não os enviei. É muito sério, porque se você é filho de Deus, você tem que ser repreendido. Se você está sem repreensão, a Bíblia vai dizer: você não é filho, você é bastardo. Só que aí aqueles que te repreendem, você odeia. Aqueles que falam sinceramente, você abomina. Versículo 11: portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificaste casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis você plantou, mas não beberá o vinho dela, porque sei que são muitas as vossas transgressões, e grave os vossos pecados, pois afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. É tão sério, irmão, que alguém bate na tua porta pedindo um alimento. Se você olhar para ele e dizer assim: é que eu não fiz compra ainda, não tenho nada, Deus está dizendo: você já entrou na lista de grandes pecados. Está escrito aí, lê de novo para você ver. Versículo 12: porque sei que são muitas vossas transgressões, grave os vossos pecados, pois você aflige o justo. Cuidado, viu? Cuidado quando você se levanta ou fica aí de mal aí de alguém. Aflige o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Você rejeita quem precisa na porta. Está lá na porta da sua casa, você fala: não tem. Sabe o que? Eu não fiz compra.
grande é a sua transgressão, grande é o seu pecado. Versículo 14. Desculpe, versículo 13. Portanto, o que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será o quê? Mal. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Deus está dizendo: vocês dizem que eu estou com você, mas eu vou estar com vocês de fato, se vocês deixar o mal e buscar o bem. Aí eu vou estar com vocês como vocês dizem que eu estou. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo: vocês até confessam, mas isso não é real. Vocês até dizem: não, porque maior é o que está comigo. E Ele está dizendo: mas eu não estou. Mas se vocês abandonar o mal e buscar o bem, eu estarei com vocês. Eu quero fazer aqui mencionar uma situação que eu vi essa semana. E não é porque a minha irmã, eu até me surpreendi e me senti orgulhoso. E para quem gosta de dizer que tem espírito de liderança, não, porque eu tenho espírito de liderança, é porque quer dar ordem nos outros e não quer ouvir ordem de ninguém. Vou mostrar para você o que é espírito de liderança. Ela disse para mim há dias atrás, ela falou: eu vou entrar de férias, pelo menos eu vou estar segura. Aí começou o negócio piorar. E eu falei para ela, eu falei assim: e aí, quando começam as férias? Ela falou: então, tem 2 funcionárias na loja que estão grávidas, e elas estão no grupo de risco, então eu vou liberar elas e vou trabalhar no lugar delas. Isso é o espírito de liderança. Ela disse para mim, as palavras dela: eu não posso ficar em casa de perna para cima e saber que tem pessoas lá correndo risco. E ela não é dona da loja, irmão. Ela é só uma funcionária como as outras. Agora, tirar 2 funcionárias ia deixar as lojas em desfalque. Então teria que manter as 2 e ela tirar as férias dela. Mas ela pensou: elas têm maior risco, vou proteger elas e vou compensar o trabalho delas, trabalhando no lugar delas, fazendo o papel de um cargo abaixo. Isso é espírito de liderança. Lembra do nosso Senhor Jesus? A Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória, se humilhou, se fez semelhante ao homem. E semelhante ao homem, a Bíblia diz, serviu a todos e morreu, se entregando numa cruz, em favor daqueles que creem. Irmão, liderança é em favor, não é sobre as pessoas, é em favor das pessoas. Eu preguei há meses atrás, não faz muito tempo, que haveria um tempo que os verdadeiros homens de Deus iriam se calar e só os falsos iriam continuar dizendo. O que a gente está vendo de liderança, irmão, sobre o povo, não em favor do povo. Esse papo, não, porque a igreja é uma porta de esperança para as pessoas nos dias de calamidade. Ué, então voltamos a ser idólatras? Então voltamos para a época do catolicismo, que a gente entra lá na igreja fechada, faz uma reza e se sente melhor? Não, porque não pode perseguir a igreja, tem uma legislação, nós não podemos ser impedidos de buscar a Deus. O que tem a ver com buscar a Deus? Ninguém está sendo impedido de buscar a Deus. Não, porque Daniel, ele foi impedido de buscar a Deus. Daniel foi impedido de orar a Deus, mas a Bíblia diz, ele entrou em casa e orou ao seu Deus 3 vezes por dia, como antes costumava fazer. Ninguém está impedindo ninguém de orar a Deus. Ninguém está impedindo ninguém de buscar a Deus. Irmão, eu não preciso ir para a igreja para buscar a Deus. Então a liderança, ela não está em favor do povo, ela está sobre o povo. Ao invés de cooperar, ao invés de contribuir, irmão, era um tempo para as nações se unirem, mas o país não consegue se unir, nem a direita e a esquerda.
a hora de apoiar as decisões, de ajudar o governo, independente se você é de esquerda ou de direita. Agora é hora de decisões difíceis. Não, estão aparecendo oportunistas. E olha que nem sou defensor do Bolsonaro, como a maioria dos crentes. Eu não sou nem a favor nem contra. Mas aí estão se apoderando, se aproveitando da situação para que ele fracasse. E quem sabe a esquerda consiga dominar de novo. Não era hora de unir. Deus está mostrando para nós os nossos pecados. Está dizendo, olha, nem numa situação dessa, que a força de vocês contra o vírus é a união num só propósito, vocês são reprovados. Vocês são reprovados. Os pastores deveriam estar servindo a igreja, servindo a comunidade. Irmão, o que tem de velho ignorante, o que tem de pessoas, irmão, destemidas porque estão mal informadas, sabe, pessoas antigas que não param na frente de uma televisão para saber a gravidade da coisa. Cadê a igreja, irmão? Já que tem tanta fé para não ter medo de ter contato com as pessoas, então vai na casa delas, conscientizar elas do risco, do perigo. Mas não tem fé para não ser atingido? Não, eu sou de Deus, o inimigo não me toca. Então vai lá em favor das pessoas, vai lá, vai conscientiza ela dos riscos, do porquê de se cuidar dentro de casa, de porquê de se isolar um pouco, de evitar algumas coisas, para o bem de toda a humanidade. Irmão, Jesus resumiu os mandamentos em 2, dizendo, buscai o Senhor sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Agora é a hora da gente demonstrar o amor ao próximo, mas o pastor demonstra o amor ao púlpito, para não dizer o dinheiro, para não dizer o recurso. Está entendendo? Ah, mas a igreja tem despesa. Todos temos. O comércio está parado. E se ninguém ganha dinheiro, não adianta a igreja aberta, as pessoas não vão ter dinheiro para dizimar e ofertar. Irmão, isso não é coincidência. As coisas estão acontecendo para que a gente consiga ver bem o que está diante dos nossos olhos. Só que a Bíblia diz assim, em Isaías 42:20, tu vês muitas coisas, mas não guarda, e ainda que tenha ouvidos abertos, parece que nada ouve. Está diante dos nossos olhos o verdadeiro e o falso. Está escancarado para nós, mas a gente, mesmo com ouvidos abertos, não ouvimos nada. Aí Deus mudou o método com a sua igreja. Ele vem e fala na frente, antes de acontecer, para a hora que acontecer, a pessoa ficar pelo menos chocada e falar, meu Deus, era Deus mesmo. Não, nem assim. Busca explicações lógicas. Ah, não, isso é coincidência, deixa para lá. Irmão, sua incredulidade não vai te proteger do Senhor. Não vai. Não adianta escolher desacreditar, porque o dia do Senhor você não escapa. Não escapa, cuidado, porque talvez o seu comportamento está afligindo o justo. Você não escapa. Cuidado, porque a sua postura diante do verdadeiro homem de Deus, que repreende, que fala sinceramente, você não escapa. Cuidado, porque se o necessitado bate na tua porta e você o rejeita, você não escapa. Amém? De Deus ninguém vai escapar. Versículo 15: odiai o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Olha o que Deus está dizendo: odeiam o mal, ame o bem, e na sua porta estabeleça o juízo. Aqui é a verdade, aqui é o verdadeiro evangelho, aqui é a palavra de Deus. A Bíblia fala, irmão, vários capítulos sobre os ais. Ai daquele que ouviu, ai daquele que não obedeceu. O verdadeiro evangelho entrega a mensagem completa. Amém? Estabeleça na sua porta o juízo. Quem sabe assim, diz o profeta Amós, o Senhor terá misericórdia do pequeno grupo de remanescente. Igreja, é o nosso tempo.
Você não está entendendo. Essa é a hora da igreja remanescente, é a hora dos poucos que sobraram para buscar um Deus vivo. Irmão, muitos confessavam a Deus, muitos vinham, mas só Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvavam. Eu imagino outros crentes dizendo para ele: rapaz, isso é uma atitude sábia. Você acha que Deus quer você morto? Se curva aí, rapaz, Deus entende. Eles não se curvavam. Amém? Era no meio de uma multidão de judeus, de gente ali, que confessavam a fé em Deus. Só 3 disse: eu não vou dobrar. É o remanescente. Quem sabe Deus terá misericórdia do remanescente. Eles são jogados na fornalha e o fogo não tem poder sobre eles. Por quê? Porque Deus teve misericórdia dos remanescentes. Irmão, esse é o nosso tempo, igreja. Nós viemos para cá debaixo de uma palavra que Deus estava escolhendo e ajuntando os remanescentes da terra. Então agora é a nossa hora, é a nossa oração, é o nosso clamor. A gente está enxergando bem as coisas, a gente está discernindo bem as coisas. Está todo mundo repreendendo o mal e o mal nunca vai embora. Sabe por quê? Porque ninguém tem poder sobre Deus. A Bíblia diz que Ele provoca o mal subitamente, Ele promove o mal subitamente. A Bíblia fala, irmão, que por longos anos o povo de Deus estava na mão dos midianitas e empobrecendo. O começo da história vai dizer assim: o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus, e Deus os entregou na mão dos midianitas. Não tem diabo na história, não tem Satanás na história. Fizeram o que era mal aos olhos de Deus e Deus os entregou na mão dos midianitas, até que se empobreceram muito, mas clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou um profeta, uma palavra verdadeira, dizendo: Deus falou para vocês não se misturar com o credo dessas nações, mas vocês não deram ouvidos. Mas quando buscaram o Senhor, irmão, a Bíblia diz que o Senhor levantou um Gideão para livrar o povo. Irmão, Jesus Cristo já foi levantado na cruz. Se você buscar o Senhor, mas com a visão certa, sua luta, irmão, não é contra o diabo, não, pastor, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades. O problema é que você lê uma página só da sua Bíblia. Você pega aquilo que mais convém, interessa e defende aquilo com unhas e dentes. Vai entender o que está acontecendo, vai discernir. Você que sai replicando um monte de coisa, um monte de besteira, você já se curvou diante de Deus e falou: Deus, explica para mim por que tudo isso. O Senhor disse que revelaria os seus segredos aos íntimos. Deus, como é que eu faço para o Senhor revelar para mim? Qual é o propósito disso? Sabe, não é sair pegando uma cartilha religiosa, as palavras mágicas: eu repreendo, sangue de Jesus tem poder. Não. É você ouvir a voz de Deus, é você entender. Por que os profetas, a maioria, morreram de maneira trágica, tiveram suas vidas ceifadas? Por quê? Porque ele fala a verdade que ninguém quer ouvir. Eles lançam a palavra que ninguém quer ouvir. Deus está dizendo: olha, odeio o mal, busco o bem, quem sabe o Senhor terá misericórdia. 16, portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas, isso não é na época do vírus não, na época da vinda do Senhor, haverá pranto, em todas as estradas dirão: ai, ai, e o lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem o que? Prantear. Até chorar você vai ter que chorar do jeito que Deus quer ver, irmão. Não é chorar de medo de morrer, é chorar de arrependimento pelos pecados. Amém? Deus está dizendo: vai haver pranto em toda a rua. Você vai escutar ai, ai. É igual o álcool em gel. Se tornou o produto mais valioso, mais desejado, mais procurado. Porque chegou o vírus.
Quando Jesus voltar, ele vai ser, irmão, o mais desejado, o mais buscado. Só que assim como o álcool em gel, você já não encontra mais. Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esperar ele vier para se arrepender e buscá-lo e desejá-lo, já vai ser tarde demais. Se todos nós, irmãos, estivéssemos considerando o que estava acontecendo no mundo, todo mundo teria seu álcool em gel em casa o suficiente. Mas as pessoas não acham mais, não encontram mais, porque ele passou a ser desejado quando o vírus chegou, já era tarde, porque não considerou os avisos. 17: e em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz quem? Irmão, é Deus que vai passar e vai trazer pranto. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Pois será de trevas e não de luz. E é como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com a ursa. Olha aí. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma serpente. Não escapa, irmão. O dia do Senhor vai ser assim: você está fugindo do leão, e aí você fala, escapei, e a ursa te pega. Você entra numa casa e fala, aqui estou seguro, põe a mão na parede, a cobra te morde. Não escapa, ninguém escapa do dia do Senhor. O vírus é mortal, está trazendo um colapso no mundo, mas ele não chega aos pés do que vai ser o dia do Senhor. Seu poder é pó perto do poder do dia do Senhor. Versículo 20: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Vamos fazer uma convenção, odeio. Vamos fazer um movimento, não me agrada. Vamos tocar um louvor, afasta de mim, porque eu não quero ouvir suas músicas. Mas se você fizer o juízo, se você fizer o juízo correr como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. O que Deus quer, irmão, é que a gente ande na palavra dele. O que Deus quer é que a gente anda naquilo que ele está ministrando no nosso coração. Não adianta vir aqui cantar louvor para Deus, não adianta agora, irmão, oferecer sacrifício, oferecer oferta, fazer promessa. Ele está dizendo, olha, eu quero que você faça o juízo correr como as águas. Eu quero que você faça a justiça correr como um ribeiro que ninguém pode frear. Não, pastor, eu sou um homem justo em qualquer circunstância. Como um ribeiro impetuoso, ninguém me freia. Ainda que me custe o emprego, ainda que me custe isso, ainda que me custe aquilo, sou justo, temente a Deus. É isso que Deus quer. Não que a gente viva uma vida desprezando a sua palavra, e aí depois a gente vem numa convenção, ergue as mãos para o céu, aceita Jesus e está tudo lindo. Depois volta para a vida errada. Não adianta promover uma convenção, sacrifícios, holocaustos. Ele está dizendo, olha, eu não me agrado dos seus sacrifícios e holocaustos.
Eu não me agrado, não é isso que eu quero. O que eu quero é que você faça o juízo correr, a justiça andar. Eu quero que você seja um promotor de justiça, um promotor do juízo. Eu quero que você leve a minha palavra, leve a minha verdade, mas não nos lábios, na sua vida. Amém, gente? Esse será o dia do Senhor, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar, ninguém. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: o que você faz com os avisos que estão sendo dados? Volto a dizer, os avisos estão aí. Eu já vi jovens na calçada bebendo. Eu já vi pessoas fazendo churrascos com os amigos. Eu já vi velhos nas praças. Eu já vi pessoas alimentando seus vícios para ganhar na Mega Sena. E se morrer com o vírus, o dinheiro vai ficar para quem? Não é que não estão sendo avisados, é porque não creem, negligenciam os avisos. Irmão, Deus está avisando para nós que muitos escaparão do vírus, mas ninguém escapará do Senhor. O que você vai fazer com esse aviso? O que você tem feito, igreja, Brasil, mundo? O que você tem feito com os avisos? O que você vai fazer a partir de hoje? Pastor, mas eu acho que o senhor, como um pastor, tinha que trazer uma palavra de esperança para o povo. Eu estou te dando uma palavra de esperança. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Soldados não vão me matar, eu vou entregar a minha vida. Por quê? Porque o meu reino não é daqui. Amém? Buscai o Senhor e vivei, diz a palavra. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Considere o aviso. Não negligencie. Gênesis, capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, um aviso: o fim de toda a carne é chegado perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis capítulo 7 agora, versículo 5, está aí do lado. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor ordenou. Simples assim. Irmão, ele foi avisado de uma coisa absurda, que não tinha data certa para acontecer, mas Deus vem e fala para ele: vou destruir a humanidade, todo ser vivo.
mas faça uma aliança com você, se você quiser. Faz uma arca, a medida está aqui. Ele nem sabia o que era uma arca. Deus entregou para ele a planta, o desenho, e falou: está aqui, você vai fazer assim. E eu vou deixar você e a sua família entrar dentro dela, porque eu vou matar o resto, eu vou destruir o resto. Eu imagino o diálogo, ele perguntando: Senhor, quando isso vai acontecer? E o Senhor diz: a data você não sabe. Como os discípulos perguntaram para Jesus: quais serão os sinais da sua vinda? Jesus disse: não vai ser dado outro sinal. Eu imagino Noé perguntando: Senhor, qual é o sinal de que isso vai acontecer? E ele está dizendo: eu estou falando com você. Eu sou o sinal. Um Deus vivo falando com você. Irmão, ele não sabia que hora, que dia, que ano ia acontecer. Mas a Bíblia diz: ele fez conforme Deus ordenou. Irmão, olha como esse vírus pode estar nos treinando e nos corrigindo e nos colocando frente a frente com a nossa negligência. Irmão, talvez a voz de Deus nunca bradou tão alto. Todas as televisões, todos os jornais, todo o país, é informação chegando toda hora, dizendo uma só coisa: fiquem em casa para se proteger. E ainda assim as pessoas não conseguem obedecer. O mandamento de Deus não é difícil, é simples: fique em casa. É simples. A voz está bradando no país inteiro e as pessoas continuam negligenciando. Amém? Aí Deus vem e fala para ele: olha, você vai fazer uma arca, você vai construir uma arca. Faça a arca, você e sua família vai ser poupada. O que ele tinha que fazer? Fazer a arca. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você quer viver? Buscai-me. Não, mas eu já sou evangélico. Buscai-me. Não, mas eu sou pastor também. Buscai-me. Mas pastor, quantos anos você tem? 30 e poucos anos. Eu tenho 30 e poucos anos de batismo nas águas. Buscai-me. É simples. É simples, irmão. O mandamento de Deus é totalmente possível de ser obedecido. Buscai. Como que uma coisa tão simples poderia poupar de uma estrondosa destruição? Uma arca vai proteger sua família. O mundo vai ser consumido, mas uma arca de madeira vai proteger sua família. Amém? Se a gente for para a história, a gente vê a história de grandes navios de alta tecnologia afundarem, porque um casco furou, porque se chocou com um iceberg. E aí um homem que nunca fez nada na vida, não tem ferramenta, não tem tecnologia, você vai construir uma arca de madeira e passar betume nela. Ela vai proteger você da destruição que vai acabar com o mundo. E aí as recomendações vêm: fique em casa, que você sobreviverá ao vírus. Simples. Porque eu não estou falando de pessoas que têm que trabalhar. Eu estou falando de pessoas que podem ficar e não estão ficando. É simples, e a pessoa não consegue submeter a uma voz de comando. Pastores não estão se submetendo a uma voz de comando. E aí o Senhor vem simples, fala para nós: vocês querem viver? Buscai-me. Mas buscai o Senhor quando? Enquanto se pode achar. Simples. E fez Noé conforme o que o Senhor ordenou. Versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos. O público mais rebelde que tem contra os vírus é o idoso.
Ele tinha 600 anos e ele obedeceu à voz de Deus. 600 anos. Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E olha que interessante, Deus fala para ele depois de 100 anos: entra na arca, coloca os animais aí dentro. E não tinha sinal nenhum de chuva. Ele obedeceu, entrou, os animais vieram de 2 em 2, entraram, estão trancados lá dentro por 7 dias e não cai um pingo d'água do céu. Poxa, por que Deus complica as coisas? Por que não derrama logo a chuva, já sai correndo, se molhando? Porque assim está vendo o que está acontecendo. Porque Deus só quer, irmão, um voto de confiança. A única coisa que Deus quer é que você olhe para Ele e fale: Senhor, eu acredito em Ti. Você imagina a aflição se fosse nós lá dentro, irmão? Esperando e não cai na água, 1 dia, 2 dias, 3 dias isolado dentro da arca. 7 dias, irmão, 6 dias, aquela agonia. E aí você fica: será que eu ouvi a voz de Deus errado? Será que não era agora? Será que eu me precipitei? Será que eu estou pagando de bobo para as pessoas? Será que está todo mundo falando que eu sou doido? Você quer um sintoma de que você está andando na palavra de Deus? É as pessoas chamar você de doida. Por quê? Porque as coisas de Deus é loucura para quem é natural. Se você estiver muito lúcido, irmão, você está meio afastadinho de Deus, está meio morninho. Quando a loucura começa a consumir você, aí é que você está andando mesmo na palavra de Deus. É aquele momento que você para com racionalidade e você fala: meu Deus, é loucura, eu não acredito que eu fiz isso. É porque você está andando na palavra de Deus. Ele está lá dentro, irmão, resguardado. A chuva não veio, por exemplo, o vírus também não veio aqui na nossa cidade ainda. Mas a ordem é para ficar lá dentro. Está lá dentro. 7 dias depois, começa a chuva. Versículo 10: aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, suas mulheres e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a espécie, toda ave conforme a espécie, pássaros de toda qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, e toda a carne como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Imagina, irmão, se fosse hoje lá o pico do Everest, tudo debaixo d'água, 15 côvados ainda para cima. Tudo, irmão, foi muita água, muita chuva. Versículo 21:
e expirou toda a carne, morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Diga graças a Deus. Irmão, quem sabe Deus está te ordenando a construir a sua arca, porque o meu dever e o seu dever é construir a arca. Deus é quem vai escolher quem vai entrar, mas Deus já tinha escolhido. Vai entrar você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Quem sabe Deus não escolheu você e a sua casa para entrar na arca? Mas se você continuar ignorando a ordem de Deus, o que vai ser da sua família? Irmão, o dilúvio ia vir, com arca ou sem arca, porque Deus vela na palavra dele para cumprir. Se Noé tivesse duvidado de Deus, se Noé tivesse, irmão, negligenciado o aviso de Deus, aonde que sua família iria se abrigar com ele? Se subir no mais alto monte, as águas iriam lá. Se esconder nas covas, no inferno, as águas iriam lá. Amém? Se você voar como a alva da manhã, muitos pássaros ficaram, mas todos morreram. Todos morreram. Por quê, irmão? Porque Noé e sua família foram salvos porque ele acreditou na ordem que o Senhor deu, porque ele não negligenciou o aviso que Deus deu a ele, porque ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Quem sabe Deus planejou salvar você e a sua casa, mas você está aí ainda duvidando. Você está aí ainda, irmão, com medo de confrontá-los na sua religiosidade, com medo da discórdia, com medo da desavença, com medo de fazer a escolha certa, a decisão certa. Quem sabe Deus escolheu você e sua casa para ser guardado no dia do Senhor, mas que arca você está construindo? Porque a maioria dos cristãos estão construindo uma arca que não pode salvar nem a si mesmo. A maioria dos crentes estão construindo arcas que não salvam a si mesmo. Não salvam a si mesmo. Por quê? Porque querem prosperar. O dinheiro não vai salvar você. Porque querem uma casa nova, 2 casas, 3 de aluguel. Não vai salvar você. Arrogantes religiosamente, que se a gente construísse uma arca de 300 côvados, não caberia sua arrogância dentro dela, não caberia sua maldade dentro dela. Você tem noção que Deus preferiu salvar animais do que pôr mais gente dentro da arca? Olha o tamanho que era essa arca. Olha quantos animais tem na face da terra. Imagina um casal de cada um. Quanta gente não caberia lá dentro, e Deus preferiu pôr animais do que pôr gente. Tem pessoas, irmão, que a maldade dos seus corações, a ganância por dinheiro não caberia na arca. O apego ao dinheiro não caberia na arca. Que arca você está construindo? Se ela não é capaz de salvar nem você, o que vai ser da sua família? O que vai ser da sua casa? Você quer uma mensagem de esperança? Eu tenho uma mensagem de esperança. Arrependei-vos.
Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Às vezes o reino da terra se abala para que a gente enxergue que aqui tudo é temporal, destrutivo e passageiro. Arrependam-se, porque o Senhor está oferecendo um reino eterno para você. Buscai-me e vivei. Arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar a sua misericórdia. O meu e o seu dever é construir a arca. O seu dever é construir a arca. Mas é Deus quem vai escolher quem vai entrar dentro dela. É Deus. Seja o Noé da sua casa. Ache graça aos olhos do Senhor. Faça as escolhas que a sua esposa não fez. Faça as escolhas que seus pais não fizeram. Faça as escolhas que os seus irmãos não fazem. Faça as escolhas que os seus amigos não fazem. Fazem as escolhas que os seus avós não estão fazendo. Ache graça aos olhos do Senhor. Amém? Feche os olhos.